Cruzeiro viajou de 1, 2, 3 milhas. Ficou no empate com o Botafogo, 3-3, lances na tela. E mais um jogo que fez 3 e tomou 3, Grice. Mais um, Grice. Que coisa! O desequilíbrio continua, né, Everton? Ou não faz gol de jeito nenhum e não leva, ou faz gol de tudo que é jeito e leva gol com uma facilidade tremenda, né? Acho que tem alguns pontos importantes para falar desse jogo, Everton. Primeiro, o quanto o Cruzeiro se afunda nos próprios erros na Série B, né? Quase todos os jogos, uma expulsão boba, um pênalti bobo, uma jogada de falta de atenção que acaba gerando lances decisivos, né? Contra o Botafogo, 2 pênaltis, acho que os 2 bem evitáveis, né? O primeiro, o Léo Santos exagera muito na força logo no início do jogo, isso condiciona completamente a partida, né? Você levar um gol de pênalti aos 7 minutos, 8 minutos, condiciona completamente o jogo. E o outro, um erro do Giovani, né? Um carrinho bobo dentro da área, um monte de jogador do Cruzeiro, ninguém conseguiu afastar a bola, um erro coletivo que acabou causando aí mais um empate dolorido nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O time acaba não conseguindo sair do lugar, né? Já são 11 rodadas na Série B e o Cruzeiro ganhou só 2 jogos, o que é muito preocupante. Dito isso, precisamos falar da arbitragem, né? Acho que a não expulsão do Gilvan é um negócio assim calamitoso, um negócio absurdo. Expulsão, um lance muito fácil mesmo. Uma clara agressão ao Wellington Nem, que ia sair com o campo todo aberto, por mais que não fosse ali uma chance clara de gol, né? Ele tinha que percorrer ainda todo o campo do Botafogo. Mas uma clara agressão, né? O jogador não disputa a bola em momento nenhum, o Gilvan. E naquela altura do campeonato, por mais que a gente não possa aqui cravar que a expulsão definiria a vitória do Cruzeiro, 35 minutos do jogo, você ganhando, fica com um jogador a mais, é impensável que o Botafogo conseguiria exercer a pressão que exerceu ali nos minutos finais para conseguir o pênalti e empatar o jogo. Então acho que precisamos falar do impacto do erro de arbitragem. E assim, né, Everton, aos poucos me parece que o Mozart está caminhando para encontrar um time. Né? Acho que a entrada do Marcelo Moreno deu bons sinais, não só pelos gols, mas conseguindo ser um pouco mais participativo, conseguindo dar sequência mais vezes às jogadas, diferentemente do Rafael Sobis, que outra vez fez um jogo muito ruim, né? Muito ruim. Aos poucos ele vai conseguindo encontrar ali uma dupla de zaga, né? O Léo Santos, apesar do pênalti bobo, fez um jogo firme mais uma vez, o Rodolfo também entrou bem. O Wellington Nem deixou uma boa impressão no segundo tempo, apesar de poucos minutos. Então já vai começando ali a encontrar o time. O problema é que o campeonato já vai embora, né? Já se foi aí quase um terço do campeonato e o Cruzeiro continua muito distante de competir, né? Nos últimos 15 pontos fez só 4. Acho até que esse empate para objetivo de momento do Cruzeiro na tabela não é tão ruim. Empate contra o Botafogo fora de casa para um time que está brigando contra o rebaixamento como o Cruzeiro não é tão ruim, mas fica mais uma vez aquele gosto de que o time poderia mais do que trouxe para Belo Horizonte, embora o problema principal seja a dificuldade para vencer jogos dentro de casa. Esse jogo foi um jogo isolado da rodada de número 11 da competição. O Cruzeiro hoje está a 6 pontos do primeiro do G4. Só que os que estão ali não jogaram ainda na rodada. Então essa diferença pode subir para 8, né? Por exemplo, o CRB joga contra o Guarani. O CRB hoje é exatamente o 4º colocado, tem 17. Mas se ele ganha do Guarani, e o Cruzeiro vai ter que dar uma secadinha, um empate aí seria bom. Se ele ganha, essa diferença só para 9 pontos, cara. Então a gente está falando de tirar uma diferença de 9 como se fosse uma coisa mais fácil. O problema não é tirar uma diferença de 9. O problema é tirar a diferença de 9, mas você tendo que ganhar seus jogos, ter uma sequência extraordinária e torcer para que todos os outros que estão à sua frente sigam perdendo seus jogos, empatando. Ou seja, é difícil que na frente do Cruzeiro aqui são 13 times, 13 não, vamos considerar o primeiro do G4 aqui, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times à frente do Cruzeiro. Você tem que ganhar seus jogos e torcer para 9, 10 times tropeçarem toda a rodada, honestamente, é uma tarefa complicada. O Cruzeiro precisa fazer o papel dele, e se preocupar só com ele, CJ, porque quando ele olha para frente e vê que essa diferença está em 6, mas pode chegar a 9,
ele olha para trás e vê que ele tem 11 e que o primeiro na zona de rebaixamento, que é a Ponte, tem apenas 8 pontos. Ou seja, 9, 10, 11. 3 para entrar no Z4. É complicado. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo para tratar desse assunto com você? Eu quero que o Gomide fale disso também. Porque eu falei isso na semana passada lá na rádio, que eu estou achando que as pessoas estão tratando isso com muito desdém. Não estão considerando o risco, não estão considerando a dificuldade, porque olha para o elenco, aí vê lá o Wellington Nem, aí vê lá o próprio Rodolfo, Marcelo Moreno entrando bem, o Bruno José é bom jogador, mas aí você vê o Matheus Barbosa, que aliás não pode jogar a próxima, e aí fala, pô, mas o elenco é bom, mas o elenco que caiu era bom também, Sérgio. Exatamente, Everton, antes de qualquer olhar para o adversário, qualquer olhar para os adversários, o Cruzeiro tem que olhar para ele, né? Para o futebol dele. O Grice trouxe uns números aí, e às vezes não pode ser tão en passant assim. O Cruzeiro, em 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. 4 pontos em 15 em um campeonato que você tem que ter regularidade e tem que pontuar, o Cruzeiro não consegue fazer isso. O Cruzeiro não tem uma sequência e isso já vem desde o ano passado. A gente é meio que redundante, cada rodada, cada jogo do Cruzeiro a gente trazer isso aqui. Contra o Botafogo, um jogo até muito movimentado, também achei os pênaltis bobos, né, infantis assim. E na coletiva, o Mozart, acho que para tratar com muito tato, com muito cuidado, ele fala, não é que o Rafael Sobis estava mal, mas é que o time, isso na coletiva, o time não conseguiu produzir para ele o que produziu para o Marcelo Moreno. Acho que ele blindou. Foi bem na resposta. Então, mas ele blindou o atleta dele. Tudo bem que ele tem essa atitude protocolar, mas o Rafael Sobis está mal, sim. E não vejo problema em falar isso. Não é um péssimo jogador, é líder, tem muito crédito, tem uma bagagem absurda, é muito bom tecnicamente, mas então o time não vem produzindo com esse trio, por exemplo, com o Botafogo. Porque o trio de Bruno José, Ayrton e Sobis produziu pouco. Ao meu ver, Ayrton não fez uma boa partida, Sobis não fez uma boa partida e quando substitui, quando coloca o Wellington Nem e quando coloca o Marcelo Moreno, deu uma oxigenada. Você gostou do Wellington Nem? Gostei da entrada do Wellington Nem, gostei. E eu acho que é questão de tempo ele ser titular, não pelo nome, mas com que ele pode render. Muito pouco, uma amostragem muito pouca, entrou no segundo tempo, então a gente não pode cravar aqui a titularidade, mas tem nome e já teve futebol para isso. E aí o Cruzeiro, Everton, já que a gente falou do negativo aqui, pelo menos pontuar algumas coisas positivas, como o próprio Marcinho, que vem numa regularidade muito boa. Marcinho hoje, para mim, é o jogador mais lúcido e o que leva mais perigo nesse time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma bola parada ofensiva muito perigosa e arremates de média e longa distância, muito que passa pelos pés do Marcinho. Daqui a pouco eu quero tratar com o Gomide também, mas antes deixa eu passar no Twitter aqui. Primeiro vamos no Twitter lá, porque tem pergunta também para o torcedor do Cruzeiro, e a pergunta que a gente faz no Twitter lá, torcedor cruzeirense, acha que a atuação do Marcelo Moreno credencia o jogador a ser titular nesse time do Mozart? O Rodrigo Moura está dizendo ainda não, tem que ter calma, essa empolgação que acaba atrapalhando mais ainda. Mas é claro que se mantiver esse nível de atuação, igual sábado contra o Botafogo, tem que virar titular. O Krovac está dizendo sim, com o Moreno de 9, o Sobis finalmente encontrou seu lugar no time, auxiliar técnico. E o Fabrício Pinho está dizendo sim, no lugar do Sobis, ou seja, aqui você está vendo que há o que não é uma entrada gostosinha e 2 gols, né? O que não é uma entrada gostosinha e 2 gols. Chama lá, pá, faz 2 gols, Marcelo Moreno, na Copa América também, aliás, nas eliminatórias? Eliminatórias. Exatamente. Nas eliminatórias, bem pela seleção do seu país, voltou, fez 2 gols e aí ganha confiança. E como é que você mete o cara no banco? Insiste com o Sobis. Eu acho que mais do que a atuação do Moreno, o que credencia hoje a titularidade do Moreno são as atuações do Sobis. O Sobis tem contribuído, né, para que essa dúvida fique na cabeça do torcedor. Após o jogo, o técnico Mozart falou sobre as estreias de Wellington Nem, do Rodolfo e sobre os gols de Marcelo Moreno. Vamos ver. A estreia do Rodolfo, a estreia do Nem foi muito positiva, na minha opinião. Eles chegaram realmente para qualificar ainda mais o nosso elenco. O Marcelo entrou muito bem no jogo, né? Não que o Sobis não estava bem, é que infelizmente nós não conseguimos produzir tantas situações para ele como nós conseguimos produzir para o Marcelo. Mas ele entrou, fez 2 gols, que é o que a gente espera de um centroavante. Então
o gosto amargo, porém não dá tempo de ficar se lamentando demais. É aproveitar essa semana da melhor forma possível. Você vai ter uma semana inteira, Moza. Uma semana inteira. E outra coisa, quando o Rodolfo estiver bem, o Wellington nem bem fisicamente, você não tem. Não é só por causa dos dois, não, tá? Mas nenhum outro time na Série B tem o elenco que você tem. Um dia eles brigaram comigo aqui falando que tem. Não tem. Igual ao seu, ninguém tem. Ninguém. Pode brigar, vou te provar. Não vai provar. Não que eu não queira que vocês não provem. Porque não tem. O melhor elenco disparado é o do Cruzeiro. Principalmente se todos esses estiverem bem fisicamente à disposição. Agora, por que, Gomide? Por que mais uma vez o empate? Por que mais uma vez... Aí o seu colega ao lado aí disse... ele está começando a dar cara de que o Moza está começando... Mas daqui a pouco o campeonato acaba. Não tem que dar uma agilizada no processo? Tem, Everton. E urgente, né? Eu achei o jogo bem ruim, como um todo, bem ruim. Chamou atenção a dificuldade que tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo tiveram para conseguir incomodar o adversário sem ser em um vacilo do adversário no momento em que era um erro inesperado, né? Eu costumo falar aqui que se ninguém errar, não sai gol no futebol, mas as principais jogadas de perigo saíram ou numa retomada de bola no campo do adversário, ou num erro de passe, quando o Cruzeiro estava tentando sair para o jogo, errava um passe no seu próprio campo, o Botafogo recuperava a bola e aí conseguia acelerar e chegar no gol do Fábio. O Botafogo idem, né? Errou muitos passes na saída de bola, especialmente com o Guilherme Santos, o lateral esquerdo. E vários gols com muitas falhas individuais. Se nós pegarmos aí os 6 gols, praticamente todos foram falhas individuais, assim, mas num nível um pouco mais elevado do que nós estamos acostumados a ver em um jogo ou até mesmo nessas duas equipes, né? Com relação ao Marcelo Moreno, eu acredito que é assim, plausível, né? Acho que seria algo compreensível ele se tornar titular, não só por conta dos 2 gols, mas por conta das atuações irregulares ou ruins que vem tendo o Rafael Sobis. Mas eu acredito que muda muito a forma da equipe jogar, né? Pode não estar em um bom momento tecnicamente, coletivamente, enfim, não vive uma grande fase o Rafael Sobis. Mas ele é um atleta que, quando ele está como titular, ele joga de uma forma bem diferente do que é o Marcelo Moreno. Ele sai mais da área, ele pode contribuir como ser um atacante ali que vá dar uma assistência para uma finalização de um companheiro, alguém o substituindo momentaneamente ali na função de centroavante, que assim, eu vejo ser difícil o Marcelo Moreno, repetir as mesmas características. Eu acho que se aumenta muito o número de cruzamentos para a área. Quando o Marcelo Moreno está em campo? Quando o Marcelo Moreno está em campo. Não, acho que tende a acontecer isso, né? Tá. Se ele for titular, acho que vai ter que crescer o número de cruzamentos para a área. Tanto que, por exemplo, antes do jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro enfrentou o Coritiba. Chegou num momento determinado da partida ali que ele colocou 2 centroavantes, o Thiago e o Marcelo Moreno. E ele falou, a minha intenção era a bola chegar no fundo e tu cruzar para a área, porque eu preenchi a área ali com 2 centroavantes. Se jogar só o Marcelo Moreno, ele vai precisar fazer a mesma coisa. O Marcelo Moreno não é um jogador de sair da área e conseguir ser aquele pivô, ele não tem essa característica, ele é um jogador de infiltrar ali e ficar no meio dos 2 zagueiros e brigar pela bola. O Cruzeiro vem tendo muita dificuldade para conseguir chegar no fundo e efetuar bons cruzamentos. Então é uma mecânica aí que ele vai ter que desenvolver, Everton. Eu acho que o Moser tem essa semana aí para tentar ajustar o time, mas a missão dele não é fácil, não. Grícia, a missão não sendo fácil, como o Gomide acredita, e agora, eu não sei se a dúvida entre Marcelo Moreno e Sobis continua na cabeça do Moza, mas estamos livres agora de uma terceira via. Você gosta da terceira via? Você acredita na terceira via? Você aposta nela, que seria o Bissoli? Eu acho que essa terceira via aí não vai para frente não, viu, Everton? Acho que vai ter que ser 2 vias mesmo para disputar aí essa posição no Cruzeiro. Acho pouco provável que o Bissoli permaneça no Cruzeiro. Claramente fora dos planos do Moza. E aí eu acho que a disputa fica entre Marcelo Moreno e Sobis, né, Everton? Quem você acha que se encaixa melhor nas ideias do Moza?
E aí eu não estou pedindo para você considerar as más atuações do Sobis, não. Quem se encaixa melhor nas ideias do Moza. Se o Sobis está bem ou não, é outra história. Ô Everton, assim, eu acho que é difícil até a gente saber qual é a ideia do Mozart ainda, né? A gente não conseguiu enxergar muito como ele quer fazer esse time jogar e fazer esse time produzir. O Cruzeiro já jogou de maneiras bem diferentes com o Mozart. Né? E aí eu acho que claramente ele está buscando os jogadores que estão rendendo mais e tentando adaptar o time aos jogadores que estão rendendo mais. Né? Me parece bem claro isso nesse momento. Eu não vejo o Mozart tentando fazer os jogadores se adaptarem a um modelo que ele quer, né? É uma grande diferença em relação, por exemplo, ao que fazia o Felipe Conceição. O Felipe Conceição tinha uma ideia de jogo ali e tentava achar os jogadores que melhor se adaptavam a ela. O Mozart não, me parece muito claro de que ele vai usar os jogadores que estiveram rendendo melhor tentando encontrar um time. Mas é o que eu disse, Everton, assim, se não for muito teimoso, né? Eu não gosto muito dessa palavra teimoso, não, porque parece que é uma crítica, né? Mas acho que os indícios me parecem muito claros, assim, para a definição mesmo de um time para o Mozart começar a tentar dar uma sequência, né? Nesse modelo, com uma linha de 4 atrás, o Jean Vitor tem feito, tem conseguido um desempenho razoável, a lateral direita acho que os dois têm conseguido um desempenho razoável, a zaga melhorou um pouquinho com a entrada do Léo Santos, acho que pode melhorar um pouquinho com o Rodolfo se ele estiver bem fisicamente. O Nonoca, para mim, hoje é um titular incontestável e acho que ao lado dele o Cruzeiro precisa de alguém com mais poder de marcação, né, no lugar do Giovani. Aí pode ser o Flávio, pode ser o Adriano, pode ser o Rômulo, pode ser o Matheus Barbosa. O Marcinho hoje é um titular também incontestável, o Bruno José é um titular incontestável. E aí tem as outras 2 vagas aí que podem ficar pro Wellington Nem e pro Marcelo Moreno, né? Eu acho que o time está começando a ter uma cara. Precisa aproveitar esse tempo que vai ter livre agora para dar sequência nisso.